Hipótese documentária. Origem da teoria. A hipótese documentária representa uma das mais influentes teorias desenvolvidas no campo da crítica literária e histórica do Antigo Testamento. Sua formulação surgiu no contexto intelectual do Iluminismo e do racionalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, período em que estudiosos passaram a aplicar métodos críticos à Bíblia, semelhantes aos utilizados na análise de outros documentos antigos. A tradição judaica e cristã sustentava amplamente a autoria mosaica do Pentateuco, ainda que reconhecesse possíveis atualizações editoriais posteriores. Com o avanço dos estudos filológicos, históricos e literários, alguns pesquisadores começaram a questionar a unidade literária dos 5 primeiros livros da Bíblia, argumentando que eles apresentavam repetições, aparentes contradições e diferenças estilísticas que sugeriram múltiplas origens documentárias. Os primeiros questionamentos sistemáticos surgiram com estudiosos que observaram diferentes nomes divinos utilizados no livro de Gênesis. A ideia então era que Moisés teria utilizado documentos distintos na composição do Pentateuco. Ao longo do século XIX, essas observações foram integradas em modelos cada vez mais complexos. Os críticos passaram a sugerir que o Pentateuco não teria sido escrito por Moisés, mas seria resultado de um longo processo de desenvolvimento literário envolvendo diferentes autores, escolas teológicas e redatores. Essa evolução culminou na formulação clássica da hipótese documentária, que identificava 4 documentos principais: o javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, posteriormente combinados para formar o Pentateuco. A teoria tornou-se dominante em muitas universidades e seminários durante grande parte do século XX, influenciando profundamente os estudos do Antigo Testamento. A fonte javista. A fonte javista, tradicionalmente identificada pela letra J, recebe esse nome devido ao uso predominante do nome Yahvé para designar Deus. Segundo a teoria clássica, essa fonte teria sido produzida no reino de Judá, aproximadamente entre os séculos 10 e 9 a.C. Os defensores da hipótese argumentam que o javista apresenta o estilo narrativo vívido, antropomórfico e altamente descritivo. Deus frequentemente aparece interagindo de maneira direta e pessoal com os seres humanos, caminhando pelo Jardim do Éden, conversando com patriarcas
e intervindo diretamente nos acontecimentos históricos. Os estudiosos associados à teoria afirmam que grande parte das narrativas patriarcais, bem como diversos relatos do Êxodo e da conquista da Terra Prometida, derivam dessa fonte. O javista seria caracterizado por seu interesse nas promessas feitas aos patriarcas, na aliança divina e no papel central de Judá na história da redenção. Seu estilo literário é frequentemente considerado um dos mais sofisticados e artisticamente desenvolvidos do Pentateuco. A identificação precisa dos limites da fonte javista tem sido objeto de intenso debate. Muitos estudiosos reconhecem que os critérios utilizados para separar os supostos documentos são frequentemente subjetivos. Em diversos casos, não existe consenso sobre quais passagens pertencem efetivamente à fonte J. Isso levou alguns pesquisadores a questionarem se o javista realmente existiu como um documento independente ou se representa apenas uma reconstrução hipotética baseada em observações literárias limitadas. A fonte eloísta. A fonte eloísta, representada pela letra E, recebeu esse nome porque utiliza predominantemente o termo Elohim para se referir a Deus, antes da revelação do nome Yahvé. Segundo a teoria, esse documento teria sido produzido no Reino do Norte, aproximadamente durante o século IX a.C. Os defensores da hipótese argumentam que o eloísta apresenta uma perspectiva teológica distinta da encontrada no javista, enfatizando profetas, sonhos, anjos e meios indiretos de revelação divina. Os estudiosos da hipótese documentária sugerem que a fonte eloísta possui preocupações teológicas específicas relacionadas à história do Reino do Norte. Abraão, José e outras figuras patriarcais recebem atenção especial. Além disso, Deus frequentemente se comunica através de sonhos e mensageiros celestiais. Diferentemente do contato mais direto observado na suposta fonte javista, essas características foram utilizadas para justificar a separação entre os dois documentos. A existência da fonte tem sido uma das áreas mais problemáticas da teoria. Muitos estudiosos observam que há relativamente poucos textos atribuídos exclusivamente à fonte, tornando difícil reconstruir sua identidade de forma conveniente. Em algumas revisões modernas da hipótese, a importância do eloísta foi significativamente reduzida ou até mesmo abandonada. Isso demonstra a crescente dificuldade em sustentar os modelos clássicos propostos no século XIX. A fonte deuteronomista. A fonte deuteronomista
identificada pela letra D, está associada principalmente ao livro de Deuteronômio. Segundo a teoria, esse documento teria surgido durante o século VII a.C., especialmente no contexto das reformas religiosas promovidas pelo rei Josias. Os defensores dessa hipótese relacionam o deuteronomista ao livro da lei encontrado no templo, conforme descrito em 2 Reis capítulo 22. A partir dessa identificação, argumenta-se que Deuteronômio representaria uma obra relativamente tardia, destinada a apoiar a centralização do culto em Jerusalém. O estilo deuteronomista é caracterizado por sermões extensos, exortações à obediência da aliança e forte ênfase nas bênçãos e maldições decorrentes da fidelidade ou infidelidade a Deus. O documento apresenta uma estrutura semelhante aos tratados de aliança do Antigo Oriente, reforçando o compromisso de Israel com Yahvé. Esses elementos foram considerados evidências de uma identidade literária distinta dentro do Pentateuco. Além do próprio Deuteronômio, muitos estudiosos defendem a existência de uma chamada história deuteronomista, abrangendo Josué, Juízes, Samuel e Reis. Segundo essa proposta, um grupo de redatores teria organizado esses livros utilizando a teologia de Deuteronômio como estrutura interpretativa para a história de Israel. Embora essa teoria continue influente em muitos círculos acadêmicos, existem debates significativos sobre sua extensão, datação e composição. A fonte sacerdotal. A fonte sacerdotal, designada pela letra P, ocupa posição central na reconstrução. Segundo a teoria, trata-se da fonte mais tardia do Pentateuco, produzida durante ou após o exílio babilônico. Ela seria responsável por grande parte da legislação cerimonial, das genealogias, das instruções relativas ao tabernáculo e dos regulamentos sacerdotais encontrados especialmente em Êxodo, também Levítico e Números. Os defensores da hipótese observam que a fonte P apresenta o estilo mais formal, repetitivo e estruturado do que as demais fontes. Há grande interesse por datas, números, genealogias, rituais e instituições religiosas. Deus é retratado de maneira mais transcendente e a organização do culto recebe atenção especial. Nas últimas décadas, muitos estudiosos têm questionado essa datação tardia. Descobertas arqueológicas e comparações com documentos do Antigo Oriente demonstram que muitos elementos atribuídos à fonte sacerdotal possuem paralelos extremamente antigos. Isso enfraqueceu significativamente a ideia de que tais materiais necessariamente pertencem ao período pós-exílico.
Como resultado, mesmo entre críticos modernos, a crescente diversidade de opiniões sobre a natureza e a data da fonte P. Críticas à teoria. A crítica à hipótese documentária começa pela observação de que grande parte da teoria é construída sobre reconstruções hipotéticas e não sobre evidências documentais concretas. Nenhum manuscrito das fontes, seja a J, a E, a D ou a P, jamais foi encontrado. Todos os documentos propostos são reconstruções acadêmicas baseadas em inferências derivadas do próprio texto bíblico. Isso significa que a teoria depende fortemente de pressupostos interpretativos que podem variar significativamente entre diferentes estudiosos. Outro problema apontado pelos estudiosos é a subjetividade dos critérios utilizados para dividir o texto. Diferenças de vocabulário, repetições narrativas ou mudanças de estilo podem possuir explicações alternativas perfeitamente compatíveis com a autoria unificada. Autores antigos frequentemente utilizavam múltiplos nomes para Deus. Repetiam eventos para fins pedagógicos e empregavam estilos distintos, conforme o contexto literário. Além disso, a teoria foi profundamente influenciada pelo racionalismo e pelo evolucionismo do século XIX. Evidências favoráveis e contrárias. Entre as evidências frequentemente apresentadas em favor da hipótese documentária estão as duplicações narrativas, as variações no uso dos nomes divinos em certas diferenças estilísticas observadas ao longo do Pentateuco. Os defensores argumentam que esses fenômenos sugerem a combinação de materiais provenientes de diferentes tradições e autores. Essas evidências contrárias também são significativas. Estudos literários modernos demonstram que repetições e paralelismos eram características comuns da literatura semítica antiga. O uso de diferentes nomes para Deus frequentemente reflete diferentes aspectos de seu caráter e atuação, não necessariamente diferentes autores. Muitos dos supostos limites entre as fontes revelam-se inconsistentes quando examinados cuidadosamente. A arqueologia também contribuiu para enfraquecer algumas das premissas da teoria. Descobertas realizadas nos séculos 20 e 21 demonstraram que a escrita, a legislação complexa e a administração sofisticada existiam muito antes do período tradicionalmente atribuído às fontes mais tardias. Essas evidências tornam menos convincente a necessidade de uma composição extremamente tardia para o Pentateuco. Perspectivas de estudiosos conservadores. Os estudiosos conservadores geralmente reconhecem a existência de fontes e tradições utilizadas pelos autores bíblicos, mas rejeitam a forma clássica da hipótese documentária. Eles argumentam
que Moisés poderia ter utilizado documentos anteriores, registros genealógicos e tradições preservadas, sem que isso comprometesse sua autoria fundamental do Pentateuco. A utilização de fontes não exige a aceitação do modelo da teoria documental. Muitos dos fenômenos apontados pela crítica podem ser explicados adequadamente dentro de uma estrutura que preserva a unidade literária e teológica do Pentateuco. A presença de diferentes estilos e temas é compatível com a complexidade normal de uma obra extensa produzida ao longo de vários anos. Devemos reconhecer contribuições legítimas da crítica literária, especialmente sua atenção à estrutura e composição dos textos. Contudo, devemos rejeitar as conclusões que dependem de pressupostos naturalistas ou que negam a confiabilidade histórica das Escrituras. A hipótese documentária é vista não como uma explicação definitiva da origem do Pentateuco, mas como uma teoria histórica importante cuja influência foi significativa, embora muitas de suas afirmações fundamentais permaneçam altamente contestadas.